Expressões algébricas. Veremos agora o assunto de expressões algébricas, onde veremos inicialmente a parte de adição de termos algébricos. Mas primeiro, vamos relembrar alguns conhecimentos anteriores que são importantes de entender para compreender esse conteúdo. Vamos lá. Você sabe o que é multiplicação? Eu vou colocar aqui um exemplo de multiplicação que eu quero que você entenda que quando eu faço uma multiplicação, você tem que entender que é uma repetição. O que é uma repetição de vários números que eu vou somar? Pode ser resumido a uma forma de multiplicação. Vou te mostrar. Você tem aí na tela do vídeo 3 vezes 2. Veja que o 3 foi selecionado em azul. Desse modo, eu quero fazer a conta. Vamos supor que eu queira determinar a conta 3 vezes 2, mas eu sei que o 3, esse número que eu pintei bem aqui, de azul, este número ele vai se repetir quantas vezes? Veja só o termo, vezes. Quando eu falo repetir uma quantidade de vezes, você já tem que lembrar disso aqui, ó. Esse vezes aqui. Sendo que esse número aqui, ó, ele indica a quantidade que este número aqui, 3, vai se repetir. Nesse caso, o 3 vai se repetir quantas vezes? 2 vezes. Então, vejamos, vamos fazer a conta. Vai ficar 3 mais 3. Veja que o 3 se repetiu 2 vezes e eu vou juntar esses números, eu vou somar esses dois números. E o resultado é 6. Exatamente o resultado da conta 3 vezes 2. Agora, se eu tivesse, por exemplo, 3 vezes 2, sendo que eu tivesse selecionado, pintado o 2 ao invés do 3, veja só, nesse caso o 2 vai se repetir quantas vezes? 3 vezes, correto? Então vai ficar 2, 2, 2. Somando todos eles, o resultado também vai ser 6. Veja que na multiplicação, ela dá a ideia de repetição. Então, quando você vê um termo repetido várias vezes e somando, temos ali uma multiplicação. Agora veremos uma conexão entre o que vimos antes da parte de multiplicação com base na ideia de repetição e a ideia algébrica. Vejamos aqui a situação onde nós temos 3 cadeiras. Quando eu falo 3 cadeiras, é como se eu tivesse 3 vezes cadeira. É como se a gente tivesse 3 vezes uma cadeira. Que isso significa que a cadeira vai se repetir quantas vezes? 3 vezes, né? E aqui eu estou colocando 1 porque é 3 repetições de uma cadeira. Entenderam o raciocínio? Nesse caso aqui, ó, ao lado, eu tenho 3y. É a mesma situação. Quando eu tenho 3y, eu quero que você pense, eu quero que você já imagine a mesma ideia que vimos anteriormente. Eu quero que você já imagine bem aqui como tendo 1 vezes, tá bom? Da mesma forma que vimos aqui, ó. Aqui não tinha nada, mas percebemos que havia 3 repetições de uma cadeira, ou seja, 3 vezes cadeira. Então aqui você já deve imaginar aqui nesse termo algébrico como tendo 3 repetições do y, ou seja, 3 vezes y, tá bom? Então vamos lá. É como se tivéssemos 3 vezes y e indica 3 repetições do y. Eu te pergunto, qual é a forma mais resumida? Essa bem aqui, de forma distribuída, né? De forma mais dividida, separada, ou essa forma mais resumida bem aqui? Essa aqui, né? Essa aqui é melhor, porque ela fica mais fácil da gente trabalhar ela, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar, acho que você deve ter entendido aí a posição, como se compreende a ideia de termos algébricos. Veja que nesse caso, o y é simplesmente uma letra que eu utilizei como se fosse antes a palavra cadeira, né? No caso aqui estava no plural, mas nesse caso nós estamos lidando com termos algébricos. Termos algébricos, compreenda que aqui eu estou trabalhando termos algébricos na forma de monômios, que são situações, na verdade são termos algébricos, onde eu tenho um número multiplicando uma letra, nesse caso uma parte literal, uma letra que é uma representação simbólica de um número, ou de vários números, se você perceber. Nesse caso, nós temos a parte numérica e a parte literal, a parte que envolve a letra, tá bom? Deste termo algébrico. Então vamos continuar. Agora veremos números de mesma natureza para conseguir entender a ideia por trás da adição de termos algébricos ou subtração de termos algébricos. Vejamos aqui uma situação inicial que você vai entender como essa operação é feita com termos algébricos.
Vejamos aqui uma situação real, só que aqui eu não estou trabalhando termos algébricos, mas sim quantidades. Nesse caso, você pode perceber aí 3 cadeiras mais uma cadeira. Aqui, ó, neste primeiro, você sabe muito bem que são 3 repetições de uma cadeira. Aqui é uma repetição só de uma cadeira, tá? Então, na verdade, aqui eu nem precisava ter colocado esse 1 bem aqui, para você entender que aqui é uma cadeira, né? Mas enfim, você já sabe implicitamente que o resultado é 4, correto? 4 o quê? 4 cadeiras, certo? E nesse caso, bora tentar associar isso a uma situação envolvendo termos algébricos, vamos? Observem que bem aqui nós temos 3 o quê? Cadeiras. Bora trocar o termo cadeira, vamos lá? Aqui nós temos cadeira, cadeira, cadeira. São números de mesma natureza. São números que estão relacionados ao mesmo tipo de objeto. Agora veremos uma situação envolvendo termos algébricos de mesma natureza. Vejam aqui, 3x mais x. Quanto é que vai dar? No lugar da palavra cadeira, eu simplesmente substituí por x. Tem alguma diferença? Antes nós tínhamos 3 o quê? 3 cadeiras, né? Ó, nós tínhamos aqui 3 cadeiras. Deixa eu colocar CAD para entender que é cadeira, né? 3 cadeiras e aqui nós tínhamos o quê? Cadeira. Tá? E aí, quando eu fiz a adição, daria quanto? 4 o quê? 4 cadeiras. Foi isso que eu vi ainda há pouco com vocês. Então, agora não tem mais a palavra cadeira. O que tem? Tem x. E aí, como é que fica? 3x mais x, da mesma forma que vimos antes, 4x. Da mesma forma que vimos antes, com 3 cadeiras mais uma cadeira, 4 cadeiras. Aqui nós temos 3x mais x, 4x, tá? Eu gostaria de frisar com vocês que bem aqui se encontra o número 1, tá? Que é uma quantidade 1 nesse caso x, né? Enfim. E outra coisa importante para você entender é que aqui nós temos 3 repetições do x e aqui uma repetição do x. E aqui o resultado foram 4 repetições do x, tá bom? Então eu quero que implicitamente você entenda que tem uma multiplicação entre o número e a parte literal, que é a letra, tá bom? Enfim, vamos continuar. Vamos ver agora números de mesma natureza, mas envolvendo subtração. Da mesma forma que a gente fez antes na adição, perceba que é bem fácil, é bem óbvio o resultado. 4 cadeiras menos 2 cadeiras, resultado vai ser 2 cadeiras. Exatamente a subtração que eu fiz, né? Eu tirei a quantidade de 2 cadeiras dessa quantidade de 4 aqui, eu tirei esse 2, né? E aí o resultado, 2 cadeiras. Bom, nessa conta de menos, eu fiz com cadeira. E como ficaria se a gente tivesse uma letra, uma parte literal? Se a gente estivesse lidando com termos algébricos de mesma natureza, cuidado. Nesse caso, nós temos 4x menos 2x, tá bom? E aí o resultado? Da mesma forma que vimos antes, com 4 cadeiras menos 2 cadeiras, daria quanto? 2 cadeiras. Nesse caso, nós temos 4x menos 2x, resultado 2x, tá? Perceba que o resultado tem a mesma natureza dos objetos, na verdade, dos termos algébricos que fizemos conta, tá bom? Isso na conta de mais é da mesma forma que estamos fazendo na conta de menos. Números de diferente natureza. O que acontece em situações onde nós temos 4 cadeiras mais 2 mesas? Gente, você aprendeu que 4 mais 2 é 6. Só que 4 mais 2 só vai ser 6 se os números tiverem a mesma natureza, se compartilharem o mesmo tipo de objeto. Nesse caso aqui, nós não temos a mesma quantidade de o mesmo tipo de objetos. Aqui nós temos cadeira e aqui nós temos mesas. 4 cadeiras mais 2 mesas vai dar quanto? Não tem como fazer essa conta, né? Pois são objetos de diferente natureza, ó. Mesa, eu só posso fazer conta com mesa. Cadeira, eu só posso fazer conta com cadeira. Mas se são diferentes, não dá para fazer conta, correto? Não dá para fazer conta de mais. Da mesma forma que na conta de menos eu não consigo fazer isso também, tá? Então, eu vou fazer agora com termos algébricos. Mesma situação, 4x mais 2y. Perceba que aqui, de forma semelhante ao que vimos antes, nós tínhamos 4 cadeiras mais 2 mesas, né? Nesse caso, nós temos 4x mais 2y. 4 repetições de um x e 2 repetições de um y. Fazendo a conta, vai dar quanto? Não dá para fazer, correto? O 4x só dá para fazer conta com outro número que tenha x. Aqui tem alguém? Não, né? O 2y só dá para fazer conta com algum outro número que tenha y. Tem alguém? Não, né? Pois é, então deixa assim mesmo.
aqui nós temos 5y menos 3x. Da mesma forma, nós não conseguimos fazer essa conta, pois são quantidades, são termos algébricos diferentes entre si, que não possuem a mesma parte literal, são partes literais diferentes. Perceba, letras diferentes, adição e subtração não dá para fazer, tá bom? Olha aqui, essa mesma situação aqui que muita gente confunde. Muita gente também acha que esses números aqui dá para fazer conta, porque aqui nós temos x e aqui nós temos x ao quadrado. Gente, não dá para fazer conta também aí, tá? Mudou um detalhe, ó, mudou só isso aqui, ó, em relação a esse x. Já não dá para fazer conta. Já não dá para fazer conta porque mudou o tipo de natureza da parte literal, correto? 6x só vai poder fazer conta com outro número com x somente. O x quadrado, 1x² só dá para fazer conta com outro número que também tenha x² do lado. Tipo, por exemplo, 3 ou 2. Só dá para fazer conta de mais ou de menos com esse tipo de número. O 6x só dá para fazer conta com 2x, 4x ou qualquer outro número que tenha o x acompanhado, tá? Mas esses números aqui não dá para fazer conta, porque tem parte literal diferente. Esses termos algébricos são números com naturezas diferentes quanto à parte algébrica. Agora veremos alguns exercícios sobre esse tipo de situação que envolve termos algébricos. Agora veremos alguns exercícios trabalhando o conhecimento de adição e subtração de termos algébricos. Vejam aqui que no início eu apresentei aqui duas situações, na verdade, que envolvem adição de termos algébricos. Na segunda tem um pouquinho de subtração, mas é a mesma ideia, né, pessoal? É a gente fazer conta sempre com os termos semelhantes. Vamos lá. Aqui, 3x. Dá para fazer conta com quem? Só vai poder fazer conta com termos semelhantes, com termos algébricos semelhantes. Esse aqui, ó, 2y. É semelhante a ele? Não, né? Então não dá para fazer conta entre esses dois aqui, tá? O 3x dá para fazer conta com quem? O 4x é semelhante ao 3x? É, né, pessoal? Então dá para fazer conta com esses dois aqui. O 2y dá para fazer conta com alguém? Não, não tem ninguém com y para ele fazer conta. Mas esses dois aqui eu posso fazer conta, correto? E aí, pessoal? Percebam aqui que é só mais, né? Se eu trocar esses dois de lugar, não tem problema, vai ficar 3x mais 4x, né? Não vai ter nenhum menos envolvido, então vai ficar quanto? 7x mais 2y. 2y eu joguei pelo lado, já que ele não vai fazer conta com ninguém, só dá para fazer conta entre o 4x e o 3x. Então deu quanto? 7x mais 2y. Beleza. Diante disso, dá para fazer mais alguma coisa? Não, né? Então deixa assim mesmo, tá? O que a gente está trabalhando aqui é fazer o que dá para resolver. O que não dá, a gente deixa. Ou seja, é tentar pegar uma expressão dessa e tentar diminuir ela, sintetizar, resumir ela. Essa segunda aqui, dá para resumir? Dá para diminuir ela? Vamos procurar os termos semelhantes. 5x². Tem algum com x², com essa mesma parte literal, que seja semelhante a ele? Esse aqui é? Não, não tem x². Esse aqui é? Sim, olha só. Encontramos um semelhante a ele, tá? Ó, x², x². É como se tu tivesse 5 cadeiras, 4 cadeiras, certo? Aqui, ó, 2x, dá para fazer conta com alguém? Será que a gente encontra algum outro com 2x? Temos aqui, olha, temos alguém com x aqui, olha. Olha só, temos a mesma letra, temos o mesmo tipo de número, mesma natureza. Então, esses dois aqui, ó, dá para fazer conta. Esses dois aqui, ó, dá para fazer conta, correto? Aqui, ó, 5x² com 4x², que é mais na frente, aqui também é mais, que não aparece nada, certo? Então, 5x² mais 4x² vai dar quanto? Vai dar 9, né? 9x². 2x com menos x vai ficar como? 2x menos x. Cuidado com o sinal da frente, tá? 2x menos x é uma conta de subtração, né? Nós temos dois aqui, é como se a gente tivesse aqui duas cadeiras e aqui nós temos uma cadeira somente, né? Só tem um número, uma cadeira aqui somente, né? Então eu quero que você já entenda que tem um aqui na frente, tá bom? Indicando uma cadeira. Então 2x menos x vai ficar quanto? 1x, né? Então vai ficar esse resultado. Veja só, 5x² mais 4x²,
9x², 2x menos x, esse resultado aqui, ó, 1x. Aqui nesse caso, 2 cadeiras menos uma cadeira somente. Da mesma forma, aqui a gente trabalhou termos algébricos, esse foi o motivo de ter resultado x. Continuando, aqui nós temos 9ab mais 2ab mais b. Pessoal, dá para fazer essa conta aqui? Tem algum termo semelhante aí? Tem, né, pessoal? 9ab dá para fazer conta com 2ab. É o mesmo termo semelhante. Ah, professor, mas aqui são dois números, professor. Quer dizer, são duas letras. Não importa. O que importa é toda a parte que envolve letra e toda a parte que envolve número, tá? E esse cara aqui só vai poder fazer conta com outro que tiver a mesma parte da letra. Ou seja, dá para fazer conta com esse bem aqui que tem B? Ah, professor, tem B. Não dá para fazer. Mudou um detalhe, mudou tudo na parte da letra. Já não dá para fazer conta. Só dá para fazer conta com outros que sejam da mesma parte da letra. Mesma parte literal da letra. Então vamos lá? 9ab mais 2ab, quanto é que vai dar? 11ab, né? E o B, que não dá para fazer conta com ninguém, já que não tem ninguém semelhante a ele, não tem um outro B aqui, ou um 2B, ou um 3B para ele fazer conta, então ele fica do mesmo jeito que ele está. Pronto, resumimos o máximo possível essa expressão a essa forma. Bom, agora nós temos essa outra situação aqui, 5z mais 2a mais 4x. 5z, tem algum outro com z aqui? Não, né? Tem um outro semelhante a ele? Não, né? 2a, tem algum outro semelhante a ele? Não, né? 4x, tem algum outro semelhante a ele? Não, né? Então deixa assim mesmo. Ó, veja só, eu coloquei simplesmente repetir a expressão, já que não dá para fazer nada.